reportagem Não de Taubaté. Para quem não lembra ou para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou o professor e estagiário Vitor Queiroz, um acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas, e eu estarei com vocês nessas aulas novamente, junto com a professora Rebeca, para tratarmos do assunto em si. Bem, na primeira temporada nós vimos o gênero textual reportagem. Nesta segunda temporada nós veremos, assim como a professora Rebeca disse, veremos o gênero textual entrevista. Bom, devido a isso, a partir de agora, a partir dessa aula, nós iremos mudar o nosso nome principal, indo de reportagem Não de Taubaté para entrevista Não de Taubaté. Vocês vão entender o porquê dessa mudança devido às aulas seguintes. Assim como tratamos da reportagem, agora nós trataremos da entrevista, trazendo suas principais características e suas principais funções. Por isso, agora a gente vai focar que a entrevista é um assunto tão sério quanto reportagem e deve ser organizada de uma determinada forma. Então, fique de olho. Após a vinheta, nós iniciaremos a primeira parte sobre as demonstrações de entrevistas, destacando suas principais funções. Fique com a gente. Bom, assim como alguns gêneros textuais, a entrevista também tem seu conteúdo variado. Ou seja, algumas entrevistas falam de um determinado assunto, enquanto outras não. E isso vai depender daquelas características que vocês ou que a gente já deve saber, que é a dependência da idade, da faixa etária do público-alvo, depende da onde essa entrevista vai ser postada ou publicada. Tudo isso vai fazer com que seja delimitado o assunto. Por exemplo, um jornal que basicamente fala sobre conteúdos sérios como política, organização da sociedade, essas coisas mais sérias, não seria coerente publicar uma entrevista sobre os ex-namorados de tal celebridade, entendeu? Então, tudo isso vai delimitar o conteúdo. Agora, a gente vai partir para umas exemplificações para ficar mais fácil de vocês entenderem essa funcionalidade das entrevistas e de seus tipos. Bom, como primeiro exemplo, nós temos uma entrevista coletiva. Essa entrevista, lembrando que os links das entrevistas que a gente vai falar aqui vão estar na descrição dessa aula. Então, podem acompanhar, a gente vai colocar na ordem em que a gente vai falando. Então, agora nós vamos falar da entrevista 1 e aqui na descrição vai estar a entrevista 1. Bem, essa primeira entrevista, como eu já disse, é uma entrevista coletiva e se trata de uma entrevista realizada em um programa norte-americano apresentado pela apresentadora norte-americana Oprah Winfrey. Ela vai entrevistar o elenco de uma série também norte-americana que ficou muito conhecida desde os anos 90, os anos 2000, chamada Friends. Bem, essa entrevista contém 6 pessoas sendo entrevistadas ao mesmo tempo. A Oprah vai fazendo perguntas sobre a relação que eles têm na vida real entre os atores, né? Que são 6. Ela fica perguntando qual a relação que eles têm, se é igual à relação que eles têm na série, porque a série, como o próprio nome diz, Friends, na tradução livre é amigos, então eles têm uma relação de amizade muito intensa. Então ela fica perguntando se eles têm essa mesma relação, eles vão dizendo que sim, que diferem em algumas coisas, até porque são pessoas, né, reais, não são personagens, têm personalidades diferentes e tudo mais. E eles vão conversando sobre isso, vão conversando como é gravar, fazer as gravações no set, se eles se divertem e tudo mais. E vale ressaltar que o tempo
a maioria, na verdade, da entrevista, na maioria do tempo, é uma entrevista mais descontraída. Até porque o programa é um pouco mais descontraído, um pouco mais casual. Então, a entrevista que eles fazem é repleta de piadas, repleta de brincadeiras e tudo mais. Tudo isso, né, para causar uma certa proximidade com o público. Então, esse tipo de entrevista coletiva, ela é mais descontraída por justamente isso, por ter várias pessoas com personalidades diferentes, com mentalidades diferentes, então, e a relação entre elas geralmente é muito íntima. Então, eles acabam tendo piadas internas, a qual vão demonstrando para o público. E essa entrevista coletiva é bem comum para entrevistas sobre filmes, séries, porque eles entrevistam o elenco todo ao mesmo tempo para ver a química que tem entre os atores, entre os personagens, entender melhor sobre aquele determinado programa de televisão, por exemplo. Então, basicamente, esse tipo de entrevista, a qual a gente vai dar nome mais lá para frente, é mais descontraída, é mais cheia de brincadeiras, de piadas e essas coisas, né? Conforme a apresentadora vai fazendo as perguntas e tudo mais, a entrevistadora, no caso, vai fazendo as perguntas e tudo mais, eles vão respondendo de acordo com o que eles acharem melhor, assim como algumas outros tipos de entrevistas. Nesse caso, ocorre dessa maneira, essa é a dinâmica. Ela vai fazendo as perguntas e você vai respondendo de forma sintética ou de forma mais elaborada e tudo mais. Mas, nesse caso, é uma entrevista mais humorística, é uma coisa mais para se aproximar realmente do público e mostrar como eles são entrosados, como eles se entendem bem e tudo mais. Depois vocês a assistem com o link que está disponível aí e vocês percebem essas características que a gente está explorando aqui. Ok, agora vamos para a segunda entrevista. Lembrando que está aí na descrição como segunda entrevista. Bem, aqui nós podemos já perceber um contraponto. Enquanto a primeira é mais descontraída, é mais divertida, mais engraçada, agora, nesse segundo exemplo, nós temos uma entrevista mais formal. Por quê? Se trata de uma entrevista de emprego. A gente pode perceber que é mais formal pelo primeiro ponto. Eles mostram o que é uma postura correta, certa, e uma postura errada para participar desse tipo de entrevista. Por quê? Quando a gente vai entrar em uma empresa, geralmente eles esperam que a gente seja mais pontual, seja mais objetivo, seja mais sério, mais discreto, mais focado no que você quer. Então, para isso, eles fazem um tipo de entrevista mais formal. Mesmo eles fazendo uma espécie de seleção, dependendo da empresa, faz uma espécie de seleção, como no exemplo, a primeira etapa você faz uma prova escrita com sobre seus conhecimentos gerais e tudo mais, isso de uma forma mais coletiva, né, você e os outros concorrentes, e a segunda etapa geralmente é a parte da entrevista em si, que é uma entrevista individual, ou seja, eles vão chamando, né, os concorrentes de um por um para conversar, perguntar onde você mora, quais são seus pontos positivos, seus pontos negativos, o que você faz da vida e por aí vai. Essa parte essa etapa da seleção, né, de candidatos é uma entrevista mais formal, porque você tem que mostrar o seu melhor, você tem que mostrar o porquê que a empresa tem que te contratar. Então, uma empresa nunca vai te contratar se você é uma pessoa que chega atrasada, se você é uma pessoa que não se esforça, uma pessoa que vive na brincadeira, uma pessoa que não leva a sério as coisas. Então, você falar de uma maneira mais formal, mais comportada, digamos assim, mais correta, de acordo com a norma culta e tudo mais, é melhor para você nesse caso de entrevista. Por justamente isso que eu já falei. Você está passando por um processo de seleção.
Então você tem que, entre aspas, ser o melhor dali. Você tem que mostrar que você vai agregar àquela empresa. Então, por causa disso, como eu já disse, é uma entrevista mais formal, uma entrevista mais séria. E como vocês podem ver no exemplo, a gente percebe que as perguntas desse tipo de entrevista elas são mais objetivas, ou seja, não tem muita brecha para você falar sobre outras coisas, puxar um novo assunto e tudo isso, não. Porque ela quer que você seja objetivo, quer que você fale aquilo e pronto. Por isso, ela é uma entrevista mais formal. Beleza, nessa primeira parte a gente vai parar nesses 2 exemplos por enquanto. E na próxima parte a gente vai continuar trazendo mais exemplos, falando sobre as funcionalidades. Mas antes de acabar a aula, vamos tentar fazer um resumo do que a gente viu até agora. Bem, a gente trouxe esses 2 exemplos, né? Se a gente fosse resumir qual a função desses 2 exemplos de entrevista, nós podemos dizer o quê? Que a função da primeira entrevista, que é aquela entrevista mais contraída, é realmente passar um conhecimento tanto sobre a série, né, no caso, quanto sobre as personalidades dos atores, né, na vida real. Mostrar aos fãs da série, aos fãs dos personagens, que os atores são daquela determinada forma. Essa é a principal função. Mostrar como que é essa relação deles. Por isso, é uma entrevista mais descontraída. Beleza. Agora, o nosso segundo exemplo, a principal função é o quê? Mostrar que você, ou o candidato, enfim, é preparado para preencher aquela vaga que está sendo ofertada. Essa é a principal função, uma função mais formal. Uma função de dizer que você é aquilo, isso, mais objetiva para entrar naquela determinada empresa. Então, essa é a principal função. A primeira função mais descontraída e a segunda entrevista é uma função mais formal. Beleza? Por hoje é isso. Lembrando que nessa aula ainda não teremos um formulário para vocês preencherem, vai ser a partir da próxima aula, então fiquem de olho. Não é uma atividade muito difícil, é só para, como a professora Rebeca disse na aula anterior, para saber o que vocês estão aprendendo e para a gente ter um feedback, para a gente ver como que a gente está se saindo e tudo mais, beleza? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Eu e a professora Rebeca já estaremos juntos, explicando mais sobre esse universo vasto da entrevista, dos gêneros textuais, no caso. E é isso, tá bom? Assistam a aula, revisem se preciso, qualquer coisa, tirem dúvidas, tanto aqui no nosso canal, no Spotify, quanto nas nossas redes sociais, né, que vocês podem procurar por Entrevista Não de Taubaté ou pelo nosso user PodcastersRV. Mas tudo isso vai estar aqui na descrição, os links, tudo certinho, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.